Uma boa noite na paz do nosso Senhor e bondoso Deus, para os nossos irmãos que estão aqui presentes na igreja e para os nossos amigos e irmãos que estão nos acompanhando em casa, que possam também sentir a presença do nosso Senhor através do Espírito Santo, amém? Para darmos início a essa noite de culto e louvor, vamos inclinar nossas frontes e falar com o nosso Deus. Querido e bondoso Deus, Pai de amor, te louvamos e te damos graças, Senhor, porque tivemos um bom dia na tua companhia e na tua proteção. E obrigado, ó Pai, porque o Senhor, através do seu Santo e bom Espírito, tocou em nossos corações para que pudéssemos estar aqui, ó Pai, na tua companhia, na tua comunhão, aqui juntos no seu santo templo. Pai querido, te pedimos que o Senhor continue conosco através do seu Santo e bom Espírito. Aceita a nossa adoração, nosso louvor. Fique conosco hoje e sempre. Te pedimos não que haja algum mérito em nossas vidas, mas confiamos no teu amor e na sua santa e bendita misericórdia por nós. Em nome de Jesus, amém. Então, juntos, adoremos ao nosso bondoso Deus com louvor perto de Jesus. Vamos lá, irmãos, animados no Senhor. Sei que os irmãos estão limitados aí com as máscaras, mas mesmo assim louvemos e adoremos esse grande Deus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso, ó Pai, sempre encontro junto a Ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar. E ao me abraçar, Senhor, sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a Ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a Ti, Jesus. Perto de Jesus, sempre quero estar. Tudo que eu preciso, ó Pai, sempre encontro junto a Ti. Quero aqui ficar, nunca me afastar. E ao me abraçar, Senhor, sinto teu amor por mim. Tu és o meu Deus, quero só a Ti. Quero entregar o meu viver, Senhor. Sim, quero estar bem junto a Ti, Jesus. Bem junto a Ti, Jesus.
Agora convido os nossos irmãos que estão nos assistindo, a nossa congregação que está presente, cantar o hino de número 88, Achei um Grande Amigo. Achei um grande amigo do nosso Inário Adventista. Número 88. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei com grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me, agora eu sirvo a Ele, enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados otorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por este grande amigo desejo aqui viver, e com ele sempre estar em comunhão, servindo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Se o mundo me persegue, se tenho tentação, com Jesus em minha vida vencerei. E a cada dia Cristo conduz-me pela mão, e na sua graça sempre confiarei. Já vem chegando o dia, a Bíblia assim o diz, em que Cristo a este mundo voltará. Momento muito alegre, que dia tão feliz, sei que dia esplendoroso então será. E assim com ele sempre no céu habitarei, já liberto do pecado e da dor. E lá constantemente seu rosto então verei, e estarei para sempre junto ao Salvador. Amém. Louvado seja Deus. Vamos agora nos colocar de pé e cantar o hino, tema dessa semana de oração, fiel a toda prova. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração.
posso triunfar. Conheço alguém que já venceu por mim. Posso me apegar à forte mão de um Deus tão grande assim. Em meio à provação, começo a louvar, e seu poder do alto deve alcançar. Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envie em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande, que um dia inundou o meu coração. Amém. Glória Amém. a Deus. Com essa certeza de um Deus que um dia inundou o nosso coração com tamanho amor, convido a igreja que se coloque de joelho para falarmos com o nosso Deus. Senhor Deus, amigo Jesus, obrigado, Senhor Deus, por mais um dia de vida, ó Pai, a qual o Senhor nos concedeu. Obrigado por esse domingo, Senhor Deus, primeiro dia da semana, onde podemos estar na sua casa de oração, te honrando, te agradecendo e louvando o seu santo nome. Senhor Deus, queremos entregar ao Pai a pessoa que irá te louvar, o Mateus, eu posso estar usando ele, que o Santo Espírito possa estar sobre ele, ó Deus, assim também com o Sérgio, que será o orador dessa noite, durante toda a semana, que o Santo Espírito possa fazer presente na vida deles, ó Deus. Pai amado, nós como ouvintes e praticantes da Tua Palavra, possamos estar atentos à Tua voz e possamos, ó Deus, tudo que nós aprendemos aqui, possamos colocar em prática na nossa vida e também transmitir às outras pessoas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Neste momento, convido o irmão Mateus, que estará louvando ao nosso Deus. Boa noite, irmãos. Eu sei, eu já entendi o que Deus procura em mim, não é adoração,
coisas não podem o atrair, porque Deus procura em mim um verdadeiro adorador. Não é a minha voz em vãs repetições, não é o meu falar, muito menos as canções. Não é o meu cantar, nem o meu louvor. Deus não procura adoração, Deus procura adorador. Deus não procura talentos, Deus não procura cantores. O que Deus quer achar em nós é o adorador. Deus não procura talentos, Deus não procura cantores. O que Deus quer achar em nós é o adorador. Eu sei, eu já entendi o que Deus procura em mim não é adoração. Coisas não podem o atrair, porque Deus procura em mim um verdadeiro adorador. Não é a minha voz em vãs repetições, não é o meu cantar, muito menos as canções. Não é o meu falar, nem o meu louvor. Deus não procura adoração, Deus procura adorador. Deus não procura talentos, Deus não procura cantores. O que Deus quer achar em nós é o adorador. Deus não procura talentos, Deus não procura cantores. O que Deus quer achar em nós é o adorador. O que Deus quer achar em nós é o adorador. Eu sei. Amém. Muito bem, seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? Como é que está, meus irmãos? Tudo na paz de Cristo? Tem que estar, né? Você que nos acompanha também, seja bem-vindo. Lembrando que nós vamos estar aqui durante todo o dia, tá bom? Eu conversei com o pessoal aqui, a liderança, o pregador também, o profeta Sérgio. Hoje nós não vamos ter um lanchinho, porque hoje é domingo. Aliás, dia que passou, né? Tenho certeza que você está tranquilo. Amanhã é feriado. Então amanhã eu acredito que vai estar tranquilo também, então não vai ter também. Mas na segunda-feira nós vamos dar goiaba para você. Aliás, desculpa, terça-feira. Terça-feira. Quando eu falo goiaba é um suco, gente. Não se preocupe não, é porque as coisas estão muito caras, está tudo caro. Aí a gente estamos na época de José.
né? Lá, olha, as vacas magras e as gordas. Então nós estamos nas vacas magras. Mas eu acredito que logo, logo vai ficar tudo gordinho. Tá bom? Gente, tem 3 pessoas. Ó, o pessoal que está aqui, eles não vão me acompanhar, tá bom? Eu não vou pedir que os nossos amigos venham até aqui, mas eu vou até ele, tá bom? Ó, tem aqui 3 pessoas. E eu vou dar para elas esses presentinhos aqui maravilhosos. Não é você, minha irmã. E tem gente lá do outro lado que vai ouvir a sua voz. Como é o seu nome? Luane. Vamos dar um aceno e seja bem-vindo, Luane. Escolha aqui, pode escolher. Foi por você. É pequeno no tamanho, mas é grande no conteúdo desse livro, viu? Tem outra pessoa aqui bem interessante, está aqui, ó. Olha ele aqui. E aí, meu irmão, seja bem-vindo. Fala para o pessoal o seu nome. Erinaldo. Vamos dar um aceno aqui, o esposo da Josi. Escolha aqui, filho. Pode escolher. Foi por você também. E tem outra pessoa aqui que, olha, que coisa linda, gente. Casal maravilhoso. Irmã, fale seu nome. Tatiane? Vamos dar um aceno. Esse aceno não é de até logo não, viu? É que seja bem-vindo. Escolha um para você aqui, viu? Que benção foi por você. Isso, aí tem mais. Gente, eu sei que todos vocês são especial. Tem alguém aí que eu esqueci? Ah, Jesus, desculpa aí. Irmão, fale seu nome para nós. Diego. Diego. Ele é baixo. Não, mas ele não é baixo no tamanho, porque perto de mim dá 2. Mas é na voz. Sérgio, um baixo de um quarteto aqui tremendo. Escolha aqui, filho, o que você quiser. Foi por você, Jesus. Está convidado a estar aqui todo dia, viu? Seja bem-vindo. Gente, vocês deram tchau para ele ou não? Até logo. Não? Não, seja bem-vindo, em nome de Jesus. E agora, eu convido o profeta da semana. Gente, quando eu estou falando do profeta, é que o Sérgio, com essa barba dele, está ficando elegante. E eu acredito que Isaías também era assim. É brincadeira. Boa noite, irmãos. Na verdade, todos nós que lemos a palavra de Deus somos profetas, né? Porque Pedro diz que nenhuma parte dessa profecia foi dada por vontade humana. Então, toda a Bíblia é uma profecia. Se nós estudamos a Bíblia, nós também, quando pregamos a Bíblia, fazemos o papel de profeta, né? Dessa palavra. Quero agradecer pelo louvor maravilhoso que foi cantado aqui, né? A mensagem, né? Deus não quer adoração e sim adoradores. Isso é importante. A gente não vem para a igreja pela adoração, vemos para a igreja para adorar a Deus, né? Levar uma adoração a Deus, é importante. Gostei muito dessa mensagem. Irmãos, ontem nós estudamos as 3 primeiras festas, né? Ali do Velho Testamento, as 3 primeiras festas que apontavam para alguma coisa no futuro, que nem Paulo diz, que essas festas eram sombra de alguma coisa. A primeira era a Páscoa, né, muito conhecida no Ocidente, mas de uma forma errada. A Páscoa aponta para a morte de Cristo na cruz. Os pães asmos ali apontam para o resultado dessa morte de Cristo, porque a morte de Cristo tira os pecados, né, toma os pecados do pecador, nos absolve desses pecados. Isso, então, os pães asmos é o pão sem fermento, porque o fermento representa o pecado. E quando Cristo morre na cruz, Ele morre pelos nossos pecados, nos perdoa esses pecados. Então, a festa dos pães asmos representavam isso. E tem a festa das primícias, tudo na sequência, né? No 14 do mês, no 15 e no 16. E as primícias representavam justamente o quê? A ressurreição de Cristo, que Ele venceu a morte. E uma coisa incrível que nós vimos ontem foi justamente a coincidência cronológica, né? Quando a festa que apontava para o Cordeiro acontece, é justamente quando o Cordeiro entrega a sua vida, que Cristo morreu justamente aonde? Na sexta-feira de Páscoa. O Cordeiro pascal morre na Páscoa.
Isso é tremendo, queridos. E a festa das primícias ocorre quando? No domingo da ressurreição. Ou seja, a sombra encontra aquilo que, a realidade que a projetava. Porém, hoje nós vamos estudar uma outra festa, a quarta festa. Abram suas Bíblias aí, por favor, no livro de Levítico, né? Não Levíticos. Levítico, no capítulo 23, a partir do verso 15. E eu já tinha dado uma dica ontem, né? O que acontece, né? Qual que é a próxima festa? É as primícias. As primícias não, é o Pentecoste. E tem esse nome Pentecoste porque acontece 50 dias depois das primícias. E assim como foi com a Páscoa, da mesma forma aconteceu com o Pentecostes. Mas vamos ver primeiro a sombra. Levítico 23, a partir do verso 15, do 15 ao 17. Diz o seguinte: contareis para vós outros, desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxe, esse sábado aqui é o sábado, né, cerimonial, o feriado, né, cerimonial, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão, até o dia imediato ao 7º sábado. Esse sábado semanal, porque é uma referência às semanas. Contareis 50 dias, então trareis novas ofertas e manjares ao Senhor. E aqui então, seria o verso 17 também, eu vou ler. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos. De 2 dízimas de 1 éfa de farinha serão levedados, se cozerão. São primícias ao Senhor. Mas agora vem uma coisa interessante. Nós vimos que na Páscoa era comemorada com pães asmos, pães sem fermento, porque o fermento simboliza justamente o pecado. Mas aqui no Pentecoste é diferente. Os pães que Deus pede são levedados, são com fermento. E agora? Deus, uma hora Ele quer sem fermento, outra hora Ele quer com fermento, né? Simboliza ou não simboliza o pecado? Então, primeira coisa, o fermento sim, simboliza o pecado. Então, esses pães fermentados estão representando alguma coisa que está contaminada pelo pecado. Mas mesmo assim, Deus aceita isso em oferta. E esses pães levedados representam as primícias. Nossa, que interessante, vamos tentar entender agora. Essa é a sombra, só que a sombra, como nós sempre sabemos, a sombra, ela não traz todos os detalhes. Que nem a sombra da minha mão. Você olha, aqui tudo bem, tem uma mão, ele tem 5 dedos na mão, não perdeu nenhum, mas eu não sei se essa mão é grande, se ela é pequena, se ele cortou a unha, se não cortou, se é de homem, se não é, se é velha, se é nova, só sei que é uma mão. Né? Se fosse a mão do Zodinho, né? Seria mais fácil descobrir essa mão do Zodinho. Né? Né? Não deu, a gente perde o amigo, mas perde a piada. Né? Vamos lá, abre Atos, por favor. Atos, capítulo 1. Vamos ver o que aconteceu 50 dias depois da ressurreição. O que acontece 50 dias depois da ressurreição? Porque já que as coisas estão com ordem cronológica, eu posso agora seguir a realidade para encontrar o seu paralelo, a sua sombra. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Do verso 3, vou ler só o verso 3 agora. Atos 1, 3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Então aqui já tem 40 dias. Se eu pegar ali, desde da ressurreição de Cristo até esse momento, passaram-se uns 10 dias.
ali com Cristo visitando um, visitando o outro, mas essa aparição aqui acontece 40 dias depois disso. Ou seja, eu tenho um período de 50 dias. Agora aqui se completa praticamente os 50 dias para o Pentecostes. E o interessante, como aquele domingo era o domingo das primícias, 50 dias depois aconteceria justamente o Pentecostes, a festa. Mas qual que é o seu correlato agora? O que acontece, o que Cristo faz, ou o Espírito faz, para juntar essa festa do Pentecostes com o que ela representa? Vamos ver ainda aqui Atos 2, verso 1. Atos 2, 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha que impressionante agora, hein? Justamente no dia de Pentecostes. Nós estamos estudando, nós vimos lá no Velho Testamento o Pentecostes, acontece 50 dias após a ressurreição, e 50 dias após a ressurreição de Cristo, está tendo o Pentecostes, e o que acontece no dia do Pentecostes? Versos 40 e 41. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Nós vimos que no Pentecostes, os pães levedados representavam, levedados, eram as primícias. Então, todo ano, na festa de Pentecostes, 50 dias após as primícias, lá da Páscoa, tinha as primícias do Pentecoste. O que eram as primícias do Pentecoste? Eram os frutos, os primeiros frutos da colheita. Os primeiros frutos das colheitas eram levados para Deus. E o que nós vemos aqui no Pentecostes, aqui no capítulo 2, 1, quando os apóstolos reunidos, o Espírito Santo desce sobre eles, eles falam em outras línguas, porque ali havia judeus de várias partes, pregam, cada um deles ouve na sua própria língua, só que era o dom de línguas, porque Pedro estava pregando e cada um dos apóstolos pregava em uma língua diferente, tá? Porque alguns pensam que é o dom do ouvido, não é? Esse dom do ouvido não tem. Ou seja, Pedro pregava na língua deles e eles ouviam na própria língua. É como se, vamos supor, se vocês fossem alemães, eu pregasse em português e vocês ouvissem em alemão. Não era assim. Eu prego em português e o Pata aqui estaria com o dom de línguas pregando em alemão para vocês. Foi isso que aconteceu. É por isso que eles falavam assim: nossa, nessa hora do dia já estão bêbados. Porque se você vê vamos supor, você nunca viu um alemão falando, um japonês falando, um chinês falando, e o sol quente na cabeça, você pode pensar: caramba, esse cara está enrolando a língua porque está bêbado, E não era o caso. Eles estavam falando em outras línguas ali. E esse poder todo representado pelo Espírito Santo, o falar em línguas ali, a pregação, a maneira poderosa que acontece, 3.000 pessoas se convertem a Deus. Os primeiros conversos, olha como se encaixa, os primeiros conversos, porque Cristo ali no capítulo 1, se reúne com eles 40 dias após, um período de 40 dias ali, pregando entre eles, mas já tinham decorrido 10, ou seja, 50 dias após a ressurreição, ele está com eles, instruindo, e fala: vá para Jerusalém. Pois leia o texto, capítulo 1 inteiro. Vá para Jerusalém, que de lá descerá poder sobre vocês. E Cristo está esperando o quê? A data correta, era o Pentecostes. Afinal de contas, o Pentecostes apontava para isso. Ele não poderia fazer na véspera, ele não poderia fazer no dia depois, porque senão não ia casar com a festa. Tantos anos, desde o deserto, ensinando o povo a fazer o Pentecostes, 50 dias depois, ele vai errar a data? Não. O Espírito Santo tinha que descer sobre os apóstolos, justamente aonde? No dia de Pentecostes. O poder desce, eles pregam e 3.000 pessoas se convertem com um sermão. Isso é poder de Deus, irmãos. Por que poder de Deus? Quem convence o coração? É o Espírito que convence da verdade, do pecado e da justiça. E aí que você entende, olha como o símbolo é perfeito.
os primeiros conversos são o quê? Pecadores. Então o Espírito Santo está apresentando para Deus os primeiros pecadores conversos. É por isso que o pão é levedado. É por isso que o pão tem fermento. Porque nós fomos convertidos, somos batizados, mas continuamos sendo pecadores. É por isso que as primícias que o Espírito Santo leva para Deus, ela é representada por um pão que tem fermento. Porque isso representa nós. E as primícias que Cristo leva para Deus já são o quê? Os primeiros ressurrectos, perfeitos, imaculados, sem pecado, livres do pecado. É por isso que eles não têm fermento, irmãos. Olha como o símbolo é perfeito, olha como Deus é didático nas suas coisas. Então hoje no céu nós temos lá Enoque, temos Elias, temos Moisés, e temos esses que ressuscitaram com Cristo, né, na sua morte, na sua ressurreição, ressuscitaram com Ele, que aparece no Apocalipse como os 24 anciãos. Não que o número seja 24, pode ser mais, pode ser menos, mas foram muitos, muito provavelmente são mais que 24, né? Mas ali representa o quê? São seres, são as primícias. Então Cristo leva as primícias perfeitas, o pão asmo, porque já são ressurrectos, já estão no céu. E o Espírito Santo leva as primícias imperfeitas, os primeiros conversos. Essas primícias representam o que? Nós. Porque a partir daí o Evangelho toma o mundo, o Evangelho cresce e chega até nós. Então esses primeiros 3.000 são as primícias do Espírito Santo. Olha os primeiros frutos aqui, os primeiros frutos do meu poder, os primeiros frutos da minha conversão, da minha pregação, está aqui. E agora nós somos a colheita maior, né? Somos a colheita maior desse Pentecoste. Então a gente vê que maravilha, irmãos, que é os símbolos que Deus coloca. Aí você começa a entender o porquê que Deus instituiu essas festas. Aí você fala, mas Sérgio, lá quando eu leio, as festas está dizendo que elas serão perpétuas, né? Ela é um mandamento perpétuo até que cumpra-se o que ela representa. Então a Páscoa era perpétua, assim, ela tem que ser feita até quando? Até o Cristo chegar. O Pentecostes tem que ser feito até quando? Até o Espírito Santo apresentar as suas primícias. E aí que nós vamos vendo, nesse sentido, né? Que a palavra foi usada para algumas festas, nem para todas. Vamos ver um pouco mais sobre o poder, mas antes de ver um pouco mais sobre o poder do Espírito Santo, eu quero ler com vocês João capítulo 6. João capítulo 6. Deixa eu encontrar primeiro, senão vocês leem na minha frente, né? João 6, verso 37. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Coisa tremenda, irmãos. O amigo que está nos ouvindo, que não é batizado, ele que não conhece a igreja, que tem medo, puxa vida, mas eu sou um pecador, eu sou grande, eu sou terrível, né? Venha Deus, Deus não lança fora nenhum dos seus filhos. Todo aquele que vier a Ele, Ele irá transformá-lo, Ele irá moldá-lo. O poder da transformação não é nosso, é de Deus. Então não importa o que você fez, o que você faz, se você se arrepender, se você se entregar na mão desse Deus, Ele vai te transformar. Você será nova criatura. E nós vimos que o pão é levedado justamente por isso. Olha, venha como você está. Só que a questão é, venha como você está, mas Deus te transformará para você ser uma outra criatura, para não continuar onde você está. Você vem da forma que está, porque tem pessoas querendo se transformar antes.
Não, quando eu mudar, eu vou. Quando eu deixar isso, eu vou. Quando eu fizer aquilo, eu vou. Você não virá nunca, irmão. Porque o poder para deixar as coisas ruins, o poder para se transformar, vem de Deus. Agora, quando você vier para a igreja, com as suas falhas, obviamente você vem já com o desejo de mudar. Quando você vier com a igreja com as suas falhas, Cristo te dará o poder para vencer. Porque o nosso Deus não conhece derrotas. O nosso Deus é vitorioso. Se confiarmos nele, seremos transformados. Né? Vimos ontem, Coríntios fala, o velho fermento será lançado fora. Seremos nova massa. Seremos transformados em algo melhor. E sabe o que é mais incrível, irmãos, em Deus? Quando Ele olha para nós, Ele não vê o que nós somos, Ele vê o que nós poderemos ser, o que nós seremos. Lembra quando Ele olhou para Pedro? Ele podia olhar para Pedro e dizer, nossa, esse camarada não vale muita coisa, né, se nós olhássemos para Pedro. Pecador, ignorante, né, pescador ali, sem muita cultura, medroso. Além de medroso, era muito, em outros casos era muito impetuoso, falava que vinha à cabeça. Mas Cristo olhou muito além disso, né? Falou para ele, olha, apacenta as minhas ovelhas. Confiou a sua igreja na mão de Pedro, porque ele sabia o que ele seria. Aquele homem que negou a Cristo 3 vezes no mesmo dia, no mesmo dia que ele disse que jamais negaria a Cristo, no mesmo dia que ele disse que morreria por Cristo, ele negou a Cristo 3 vezes. Foi o mesmo homem que tempos depois seguia de cabeça erguida para o seu martírio, dizendo, né, crucifiquem-me de cabeça para baixo, porque não sou digno de ser crucificado como o mestre foi. E morreu ali de forma digna, honrando o seu Deus, dando testemunho. Foi esse Pedro que Cristo viu. E é assim conosco, irmãos. Não importa o estágio que estejamos, não importa a imagem que tenhamos ou que as pessoas têm de nós, importa é o que Cristo vê em nós. Ele sempre vê o nosso melhor e vai nos ajudar a alcançar esse melhor. E como que ele faz isso? 1 Coríntios, capítulo 12. Esse mesmo Espírito que agiu no Pentecostes, dando poder para os apóstolos pregarem em línguas que não conheciam, dando poder de convencimento aos apóstolos, para que 3.000 pessoas se convertessem. Esse mesmo poder é concedido a nós também, irmãos. Basta querer, basta pedir, basta buscar. 1 Coríntios capítulo 12, verso 1 em diante. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não podemos ser ignorantes, temos que estudar esse tema dos dons. Sabeis que outrora, quando eres gentios, né, quando não eram convertidos, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Por isso, vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema. O que é anátema? Maldição, maldito Jesus. Ninguém fala pelo Espírito, amaldiçoa o filho do homem, né? O Filho de Deus, o Messias, pelo Espírito. Ninguém faz isso se estiver com o Espírito. Por outro lado também, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ora, se os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Não tem um Espírito para cada dom. Tem um único Espírito concedendo diversos dons. E há diversidade nas realizações, nas obras, né? Mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Tem que ter um propósito, não pode ser apenas para o meu ego. Todos os dons são concedidos a nós para a edificação da igreja de Deus. Não para que eu possa ser louvado. Os dons são para edificar a igreja de Deus. Os dons que recebemos é para servir ao próximo, é para servir à causa de Deus. E aqui vem a lista de alguns dons. Porque a um
é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria. E a outra, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outra no mesmo Espírito, a fé. E a outra no mesmo Espírito, dons de curar. A outra, operações de milagres. E a outra, profecia. A outro, discernimento de espíritos. E a um também, variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Primeira coisa, todos nós temos dons, irmãos. Não existe cristão sem dom, porque nós somos batizados no Espírito Santo. Nós viemos para a igreja através da ação do Espírito Santo. Sendo assim, nós temos dons. Pode ser que um tenha mais que outros, porque buscou mais, porque colocou em prática, porque dom, não é à toa que a Bíblia compara dom com talentos, né? Talento no sentido monetário, né? Na Bíblia, talento é um valor, é uma moeda, porque o dom, quando praticado, quando colocado em prática na igreja, ele multiplica, é que nem dinheiro. Se você bota o dinheiro no colchão, você perde o valor dele, ele vai perdendo valor, né? E dependendo do colchão, você perde o dinheiro também. Que aí pode ter percevejo, muriçoca, um monte de coisa, e umidade, você vai perder o dinheiro. Já vi casos de gente que perdeu dinheiro na mudança do real, né, do cruzado, era cruzado, né, cruzado novo, não lembro, para o real. Teve gente que não acreditou que era besteira, guardou o dinheiro no colchão, e depois quando foi trocar já não valia mais nada esse dinheiro. E pode ser assim com o dom. Você vem para a igreja, não, meu dom é esquentar o banco. Esse dom não tem, irmão, esse dom não vem de Deus. Mas também só trabalha para a igreja quem está aqui na frente? Claro que não. Só quem tem cargo na igreja tem dom? Claro que não. Todos nós podemos usar nossos dons de diversas formas. Não é quando você fala com um amigo, quando você testemunha de alguma forma, quando você dá um presente, né? Você vive o evangelho, você está exercendo os seus dons. Não somente quem tem cargo tem dons. Eu já contei um caso aqui maravilhoso de uma senhora que não sabia ler e era campeã de dar estudos bíblicos. Como que alguém que não lê dá estudo bíblico? Olha a sabedoria que a senhora tinha. Ela chegava assim na pessoa. Vamos supor que eu quero evangelizar o Claudemir. Eu falei assim, Claudemir, eu não sei ler. Só que na minha igreja me deram um livrinho para eu estudar. Eu não sei ler. Lê para mim o livrinho comigo. Aí o Claudemir vai ler, é o livro de estudos bíblicos. Ele vai lendo as perguntas, vai dando as respostas. Quer dizer, ele está dando estudo bíblico para ele próprio, sob a minha intermediação. Então não tem desculpa, irmão, eu não sei ler, não, você não sabe ler, mas você pode ter vários dons. Pessoas que sabiam cozinhar muito bem, que chegavam assim, faziam um pão integral, entregavam no vizinho de apartamento, do vizinho do bairro, e aquela gentileza gerava questionamentos, mas por que você faz essas coisas? E você tem a oportunidade de pregar o evangelho, tá? Os dons são diversos. E uma outra coisa importante sobre os dons, e nós já vamos encerrando, porque conforme prometido, 9 horas vamos estar todos na porta, né? Outra coisa fantástica sobre os dons, todos eles, conforme a Bíblia, nós vimos, vêm do Espírito Santo. E se todos vêm do Espírito Santo, significa que qualquer dom que eu manifeste, eu sou batizado pelo Espírito Santo. Certo? Todos os dons. Então quem canta, tem o dom de cantar, louvar cantando, é batizado pelo Espírito Santo. Quem ensina, dá estudos bíblicos, é batizado com o Espírito Santo. Aquele que sabe organizar, que sabe orientar na igreja, né, ou sabe dar bons conselhos, toda vez que tem uma dissensão, toda vez que tem uma discussão, sempre tem aquele que é apaziguador. É um dom isso. Ele também é batizado pelo Espírito Santo, porque o dom vem de Deus. Se é o Espírito Santo que está atuando nele, então ele é batizado pelo Espírito, porque o Espírito Santo não pode atuar em quem ele não ungiu, em quem ele não capacitou para isso. Então todos os dons são manifestados, e se eu manifesto ele em minha vida, eu sou batizado pelo Espírito Santo. Então tem exortação e conselho. Quantas pessoas na igreja são bons conselheiros, irmãos? Não é só o ancião, não é só o pastor,
não é só diretor, muitas vezes tem pessoas que nunca teve cargo na igreja e são excelentes conselheiros. E nós sabemos disso, muitas vezes os anciãos, né, convidam, diretores de departamentos, convidam, olha, fulano, me acompanhe em tal visita, porque eu preciso do seu conselho. Ou oradores, né, assim como Daniel buscou irmãos de oração, tem irmãos e irmãs de oração na igreja, dom dado pelo Espírito Santo. E por aí vai, irmãos. Era para isso que o Pentecostes estava apontando. É por isso que nós não apresentamos mais a festa do Pentecostes, né? Primeiro que não somos mais agricultores, não temos mais nossa cidade agrícola, né? Mas poderíamos apresentar as premissas de outra forma, poderia comprar alguma coisa. Mas não, essas premissas do Pentecostes apontavam para aquele evento, o derramamento do Espírito Santo sobre a sua igreja, e já aconteceu. Então não tenho mais que festejar o Pentecostes, eu tenho que viver o Pentecostes. É diferente. Eu tenho que pedir o Espírito Santo em minha vida. Eu tenho que orar diariamente pelo Espírito Santo. Façam isso, irmãos. Diariamente orem pelo Espírito Santo. Peçam pelo Espírito. Incomode a Deus. Deus quer ser incomodado nesse sentido. E tanto é que eu acho muito interessante quando Cristo usa para representar Deus, aquele juiz, né? O juiz e uma senhora, que o juiz não estava muito à vontade para atender ali aquela senhora, mas ela todo dia importunava o juiz, e Cristo fala, importuna, porque se você importunar, você vai ser atendido. E aí o juiz atende. É claro que Deus, Ele está querendo nos atender. Ele está dizendo o seguinte: não pense que eu estarei incomodado, não se sinta assim melindrado em me incomodar. Eu quero ser incomodado quando o assunto é o Espírito Santo. Me incomodem com isso. Pode pedir à vontade. Quanto mais você pedir, mais poder você terá. Quanto menos pedir, menos poder. Tanto que vem aquela frase famosa também: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Muitas vezes nós reclamamos do poder, mas quanto nós estamos orando por esse poder? Quanto nós estamos pedindo por esse poder? Quanto que nós almejamos esse poder? Irmãos, orem, peçam, e nós vamos ver maravilhas do Pentecostes acontecer em nossas vidas. Que Deus abençoe todos nós, irmãos, que possamos realmente a partir de hoje buscar esse Espírito, buscar a realidade do Pentecostes em nossas vidas diariamente. Teremos agora mais uma mensagem musical, né? Mais um louvor com o nosso irmão Mateus. Espero que seja tão bonito quanto foi o primeiro, né? E amanhã nós vamos falar sobre trombetas, irmãos. A outra festa, a quinta festa, é a festa das trombetas. O que ela significa? Qual o papel dela para nós? Veremos isso amanhã. Se você por acaso se acha um pouco perdido ou um pouco distante de Deus, eu tenho certeza que nesta noite Deus ele vai te encontrar e vai te levar para um lugar seguro, para perto dele. Cansado, sozinho, distante do aprisco do meu pastor, eu me perdi. Onde foi que me meti? Buraco profundo, tão frio, escuro, eu me
sal, quase desisti, quase desisti, mas meu pastor me encontrou e me levou pro seu aprisco. Me abraçou e me lavou e me levou, curou as feridas, salvou a minha vida. Eu tenho certeza que Deus, Ele te ama muito e quer te ver perto dele. Ele te amou muito quando se entregou na cruz por você. Gostaria que vocês cantassem junto comigo. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Declare que Deus te ama. Mas meu pastor me encontrou e me levou pro seu aprisco. Amém. Deus seja louvado. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar. Senhor Deus, Santíssimo Pai, eterno e maravilhoso Deus, suplicamos a Ti o Teu Santo Espírito, ó Pai. Assim como Ele foi derramado de maneira poderosa naquele grande dia do Pentecostes, ó Pai, Ele seja derramado hoje sobre a Tua igreja, Senhor Deus. Pois precisamos do mesmo poder para nos convertermos verdadeiramente, para sermos instrumentos valiosos em Tuas mãos, ó Pai. Precisamos do mesmo poder para buscarmos pessoas para vir à Tua igreja, ó Pai, para que Te possam conhecer, Senhor Deus.
Fortaleça-nos, ó Pai. Coloque em nosso coração o desejo de buscar o Teu Santo Espírito diariamente, para que possamos ter não apenas um dom, mas diversos dons, ó Pai. Porque a Tua igreja necessita de pessoas com diversos dons para pregar o Teu Evangelho, para que o mundo possa ver o Teu grande amor, Pai. Para que o mundo possa ver a Tua verdadeira face, ó Deus. Porque existem muitos falsos pastores, muitos falsos cristos, muitos falsos profetas nesse planeta, ó Pai. A Tua verdade precisa florescer, ó Deus. E isso só será possível se o Teu Espírito estiver sobre nós, ó Senhor Deus. Atenda a nossa oração, conceda-nos o Teu Espírito, é o que te pedimos, no nome santo do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Amém.